Paz do Senhor, queridos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, desfrutando da graça de Deus abundantemente sobre a vida de cada um. Espero que vocês estejam lendo a Bíblia, então vamos partir lá para o nosso devocional, livro de Neemias, a partir do capítulo 8. E olha, tem bastante coisa legal aqui nesse capítulo 8, né? Porque Esdras, ele faz uma leitura do livro da lei. E essa leitura do livro da lei confronta o povo de uma maneira direta, o povo começa a entender quais eram os pecados que os seus ancestrais, que os seus pais haviam cometido, e quais eram os pecados que eles também estavam cometendo, né? E ali, conforme eles liam, eles iam explicando o significado da lei, os levitas, junto com os sacerdotes, junto com Esdras, eles liam a lei e explicavam com clareza o significado dela, como nós estamos fazendo nessas devocionais, né? Ensinando para vocês algumas coisas que podem passar despercebidas, sem a pretensão óbvia de esgotar a verdade da palavra de Deus, mas é uma forma de fazer com que você tenha um entendimento mais amplo, mais completo a respeito daquilo que nós estamos lendo. E ali o povo, conforme ia entendendo, ele começou a chorar. O povo teve um coração quebrantado, o povo permitiu que Deus trabalhasse no coração de cada um deles. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos permitir que Deus trabalhe no nosso coração. Cada vez que você lê a palavra, você tem que orar a Deus para que promova um quebrantamento no seu coração, para que a verdade possa te confrontar, senão o coração endurecido passa despercebido a verdade e você continua naquela prática enganosa, aquela prática errada, né? Aquela prática que não vai te levar a lugar nenhum. E observa aqui que lá no verso 10, né, Neemias falou assim: ó, o negócio é o seguinte, vocês estão chorando, hoje é um dia de festa, vamos ver o seguinte, vamos parar por aqui hoje, e vocês vão comemorar, vão fazer um banquete com comidas saborosas, bebidas doces, e repartam o alimento com aqueles que não prepararam nada. Olha só, sabe, é uma coisa impressionante, Neemias, né? Somente quem tem uma vida de um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento pessoal com Deus, vai compartilhar a sua preocupação e cuidado com a necessidade dos outros, com as outras pessoas. Então Neemias estava preocupado com aqueles que não tinham o que comer, que muitas vezes não tinham recursos para preparar a sua alimentação, porque muitos deles foram explorados por um longo tempo pelos ricos. E somente um homem que tem realmente uma vida devotada a Deus, uma vida de um relacionamento íntimo com Deus, porque Deus, ele sempre enfatiza o seu cuidado com os pobres, os órfãos e as viúvas. Então somente uma pessoa que tem um relacionamento sério com Deus, íntimo com Deus, ele vai compartilhar isso com outras pessoas. Como Neemias fez, compartilhou essa preocupação dele com os irmãos que estavam ali. Olha, por favor, não se esqueçam de olhar por aqueles que estão passando por necessidade, compartilhe com eles, divida a alimentação com eles, divida essas coisas com ele. E aí ele termina dizendo aquela frase maravilhosa: não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. E de fato a alegria do Senhor é o motivo da nossa alegria. E aí você percebe, pelo confrontamento, por tudo que aconteceu, depois ali no verso 11, os levitas falando: aquietem-se, não fiquem tristes, hoje é um dia santo, né? E ali durante aquela festa que ia acontecendo, Esdras continuou lendo o livro, e aí você vê a importância da palavra de Deus, como ela é fundamental, como ela é fonte de vida ou fonte de morte, como disse Paulo. Para uns é cheiro de vida, para outros é cheiro de morte. Por quê? Porque ela nos mostra a verdade. Se nós seguimos a verdade, temos vida, mas se nós rejeitamos a verdade, certamente nós temos a morte. E o sucesso da nossa vida, sabe qual é? O sucesso depende de você meditar na palavra de Deus. O sucesso depende de você seguir a meditação que você está fazendo. O sucesso depende de você obedecer a palavra, porque obedecer é muito mais importante do que você oferecer um monte de sacrifício, que vai ser sacrifício de tolo, porque você não vai estar fazendo aquilo que Deus está mandando. A palavra, ela ilumina o nosso caminho. A palavra, ela guarda os nossos corações do pecado. A palavra, ela tem o poder de fazer com que a gente cumpra os propósitos de Deus. Porque Deus tem um plano para mim e para você, Deus tem promessas para mim e para você, mas se a gente não procura, se a gente não conhece, como é que nós vamos cumprir esse plano? Como é que nós vamos viver essas promessas de Deus? Nós não vamos conseguir. Então a palavra que nos traz essa orientação, e por isso ela tem uma relevância permanente, conforme Mateus 5, 17 e 19, lá no Sermão do Monte, 2 Timóteo 3, 14 a 17, você vai ver toda a importância disso. Entendeu? Então é importantíssimo nós continuarmos nessa pegada de ler a palavra de Deus. Eu peço para você, em nome de Jesus, não desista. Não desista.
porque somente através da palavra de Deus nós vamos enfrentar esses momentos tão difíceis que estão pela frente, somente através da palavra de Deus. Bom, o capítulo 9, nós temos aqui um relato que é mais um resumo brilhante de uma oração que foi feita, onde começa a contar toda a história do povo de Israel, desde Abraão até Moisés, faz um relato completo ali de como o povo viveu, da identidade do povo. Aliás, através desse relato, depois, vai até os dias de Neemias, e ali a partir do capítulo 10 vai começar ali o tratamento da identidade do povo, o tratamento do culto, o tratamento dos dias sagrados, do sábado, da guarda do sábado, que eles não estavam guardando o sábado, dos dízimos, que eles não estavam sendo fiéis ao dízimo, se aculturaram, se deixaram moldar pela cultura da terra, e aí deixaram de levar os dízimos, né? Olha, eu tenho orado a Deus para que você não se esqueça de continuar sendo um dizimista fiel, sabia? Para não perder as bênçãos espirituais. Olha, hoje eu ouvi um testemunho tão lindo de uma irmã, que ela é fiel, no pouco que ela tem ela é fiel, mas sabe, estão atravessando um momento de dificuldade, e ali teve um apelo para que houvesse uma ajuda para uma família, ela socorreu aquela família com o pouco que ela tinha, ela dividiu com aquela família, e depois teve um outro apelo para ajudar numa necessidade ali, de uma situação de fralda e de mais alguma coisa ali para um casal, ela foi lá e comprou aquilo ali, ela comprou a fralda, comprou alguns produtos de higiene para beber, conforme o apelo que o pastor Elias fez lá no culto de terça-feira. Ela foi lá e fez esse apelo, e sabe o que aconteceu? Olha como é que Deus é tremendo. Uma verba que ela tinha para receber do antigo emprego, que ela não estava recebendo, não é que o dinheiro chegou? Olha que bênção! Rapaz do céu, é só Deus, irmão, é só Deus. Deus leva você a ser fiel, porque Ele é fiel. E aí você olha a fidelidade de Deus assim, e fala assim, não tem como eu não ser fiel a um Deus tão fiel assim. E essa irmã pegou o pouco que ela tinha e dividiu com as pessoas. E Deus falou assim, olha, se você é fiel no pouco, eu te ponho sobre o muito. E ali Deus proveu a necessidade dessa família, e eu louvo a Deus porque Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. E aí você vai ver que no capítulo 11, ele começa a organizar algumas reformas, também no capítulo 12 sai ali a lista dos levitas que estavam trabalhando, e no capítulo 13, aliás, no capítulo 12, ali mais ou menos pelo verso 43, foi escrito o Salmo 147, você pode ler, e ali no capítulo 13, tem um fato interessante, que é o fato do sacerdote Elisabe, ele que foi nomeado como supervisor dos depósitos do templo de Deus, ele se corrompeu, a verdade é essa, ele se corrompeu. Por quê? Porque ele permitiu que membros da família dele se casassem com parentes de Sambalate e de Tobias, os dois filhos do inferno, que atazanaram a vida de Neemias. Quer dizer, Neemias não estava nessa época, Neemias se afastou 2 anos para voltar para a Pérsia, ele ficou 12 anos em Jerusalém, e nesse período que ele se afastou, ficou fora 2 anos, esse Elisabe aqui, ele deixou de observar a prática de excluir os amonitas e os moabitas do culto, e fez essa lambança aqui de deixar com que parentes seus se casassem ali com parentes do Sambalate, do Tobias, e além de tudo forneceu um depósito do templo do Tobias. Quando Neemias chegou, ele botou ordem na casa. Pegou as coisas do Tobias, fez um despejo judicial, né? Não precisou nem contratar o advogado, não, ele mesmo. Ele foi ali o juiz, ele foi ali o escrivão, ele foi a polícia, ele fez o despejo, mandou embora as coisas do Tobias ali, e depois começou a reorganizar, confrontando o povo com relação ao pecado, confrontando com relação ao dízimo, confrontando com relação ao sábado, entendeu? E ele foi confrontando até com relação à questão do casamento misto, que voltou de novo. Olha, Esdras tratou, e Neemias estava tratando de novo. Por quê? Porque eles tinham casado com mulheres de Amon e de Moabe, e os filhos já estavam falando a língua daquele povo, não sabiam a língua hebreia, a língua dos judeus. Por quê? Porque quando você não sabe a língua, você não consegue ler a Torá. Olha só que problema, né? E aí eu pergunto para você, qual língua os teus filhos estão falando? Estão falando a língua da Bíblia ou estão falando a língua do mundo? Quais as línguas que os nossos filhos estão falando? Olha, isso é um alerta muito poderoso para mim e para você. Temos que tomar cuidado. Temos que estar sempre atentos aos nossos filhos, fazendo com que eles leiam a Bíblia, fazendo com que eles possam compreender a Bíblia, que eles possam entender os valores do reino de Deus, para que eles falem a língua da Bíblia.
Tem um amigo meu, muito querido, o Carlão, ele disse assim para mim uma vez: quando o teu filho estiver com o joelho dobrado orando a Deus, fica tranquilo, Paulo, que Deus já está cuidando dele. É isso que eu quero para os meus filhos, que eles estejam sempre com os joelhos dobrados, orando a Deus e clamando a Deus, porque eu sei que nesse momento Deus já está cuidando deles. Espero que seja assim na sua vida também, tá bom? Cuide dos seus filhos, oriente os seus filhos, seja o rei, o profeta e o sacerdote da sua casa. Faça com que seus filhos falem a linguagem de Deus, a linguagem da Bíblia, para que eles tenham um compromisso com Deus, e tendo um compromisso com Deus, com a aliança que Deus fez através de Cristo Jesus, naquela cruz, naquele sangue derramado, o perdão dos nossos pecados, que eles tenham um compromisso com Cristo e vivam para Cristo o resto da vida deles, tá bom? Deus abençoe você, que você tenha sido tremendamente abençoado com o livro de Neemias, e depois nós vamos começar então o livro de Esther, que vai ser uma bênção, tenho certeza absoluta. Deus te abençoe, que o Senhor Jesus continue te guardando, e até a próxima. Tchau!